Hoje não vou falar muito porque temos um convidado muito especial aqui no canal para falar sobre testosterona. O meu amigo, cirurgião dentista, Dr. André Caran. O Dr. André, além de cirurgião dentista, ele também tem muito conhecimento da teoria e da prática quando o assunto é musculação, dieta, suplementação e esse nosso mundo fitness. Por isso que, apesar de eu já ter vídeos sobre testosterona aqui no canal, eu convidei o André para que vocês possam ter uma visão diferente. Além de ser a visão de um homem falando sobre testosterona e não uma mulher, no meu caso, o André também vai colocar um pouquinho da experiência própria dele. Você, homem ou mulher, que quer melhorar os seus níveis de testosterona, aumentar a sua testosterona de forma natural, sem uso de hormônio, sem uso de remédio, nada externo. Você vai mudar hábitos, alimentação, suplementação para estimular essa produção natural. Fiquem ligados até o final desse vídeo porque eu pedi para o André passar para vocês muitas informações, explicar tudo com detalhe, fazer um vídeo bem completo. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas qualquer coisa assiste um pouquinho agora, um pouquinho mais tarde, não tem problema. A questão é assistir, anotar e colocar tudo em prática. E se você gostar desse vídeo de hoje, convido você a conhecer as redes sociais do André. Ele desenvolve um trabalho muito extenso, tanto no YouTube como no Facebook e no Instagram. Aqui no YouTube, o canal dele é o André Caran Odonto e Fitness, onde ele passa muitas informações sobre odontologia, mas também da parte de alimentação, suplementação, treinos, etc. Eu vou deixar tudo linkado na descrição aqui no box de informações desse vídeo, nos comentários em destaque, para que vocês possam dar uma olhadinha. Estou aqui tentando ajudar o André a atingir os 100 mil no YouTube, ele está quase lá, então se vocês puderem nos ajudar com essa missão, ficaremos muito gratos. Então pega papel e caneta aí, anota tudo, que hoje o André preparou uma aula para você. André, a palavra agora é com você. Oi gente, tudo bem? É um enorme prazer estar participando aqui do canal da minha amiga Giovana Guido, que me convidou para falar um pouquinho sobre testosterona, esse hormônio tão importante para homens e mulheres também. Não vai achando que esse vídeo é apenas para os homens, para o público masculino, não. As mulheres precisam demais do hormônio testosterona e ninguém está falando aqui de fonte exógena, de origem externa, que seriam os esteroides anabolizantes. Não, nós estamos falando em coisas que você deve fazer e coisas que você deve evitar para você ter o hormônio testosterona no teu organismo em dia, para você induzir a produção hormonal naturalmente. Então, Gil, muito obrigado pelo convite aqui no seu canal. É um enorme prazer estar falando para vocês. E qual seria a importância da testosterona no nosso organismo? Gente, a testosterona é um hormônio importantíssimo para mantermos a nossa vitalidade e vigor físico. Ela é responsável pela manutenção e criação da massa magra, a massa muscular, pelo vigor físico, pela energia, disposição, pela nossa libido, que seria o desejo sexual. Quando nós não temos os níveis hormonais satisfatórios de testosterona, nós nos sentimos sim cansados, letárgicos, desanimados, a nossa libido cai, acumulamos gordura, sobretudo na região abdominal, a gordura visceral, ali a mais profunda entre os órgãos. Eu vou passar para vocês a minha experiência a respeito do hormônio testosterona. Eu sou um atleta natural e eu nunca fiz uso aí de esteroides anabolizantes ou recursos ergogênicos para aumentar minha massa magra. Eu sempre tive artifícios naturais para aumentar a minha massa magra e aumentar os meus níveis de testosterona de maneira natural. Eu consegui aos 40 anos, eu já tenho 41 anos, eu consegui aos 40 anos duplicar, ganhei 100% das minhas taxas hormonais da testosterona de maneira natural, adotando todas as medidas que eu vou passar para vocês nesse vídeo. Então, o que você deve fazer para aumentar o teu hormônio testosterona de maneira natural? Gente, banho gelado, banho frio, água gelada é importantíssimo para as tuas gônadas, que são responsáveis aí pela produção dos teus hormônios sexuais funcionarem muito melhor, ou seja, a testosterona. Vitamina D. Gente, se exponha ao sol 15 a 20 minutinhos por dia
para estimular o teu organismo a produzir vitamina D de maneira natural. Se você mora em uma área que não tenha muito sol, você necessita suplementar com a vitamina D. Basta você observar, geralmente quando pegamos sol, nós nos sentimos sim naturalmente mais dispostos. Então o sol da manhã, ele é muito melhor aí para aumentar a produção do hormônio luteinizante, a testosterona. Gente, também evite o acúmulo de gordura abdominal. Na região abdominal, nós temos aí a gordura subcutânea, que essa não é tão perigosa assim. E temos a gordura visceral, essa é perigosíssima, não só para diminuir a produção do hormônio testosterona, mas também estudos mostram que pessoas que têm a gordura visceral, que essa gordura ali entre os órgãos, elas possuem mais chances de sofrer o IAM, que é o infarto agudo do miocárdio, sofrer um AVC, o acidente vascular cerebral, pela condição de que os órgãos trabalham com mais dificuldade e, claro, o coração. Então, evite de acumular gordura, sobretudo na região abdominal, que aí sim você vai ajudar a ter a produção também do hormônio testosterona otimizada no teu organismo. Procure dormir bem, gente, 6 a 8 horas de sono bem dormido. Existe o sono REM. Quer uma dica legal? Quando você sonhar, significa que você entrou na fase do teu sono mais profundo. Então procure dormir bem, que quando dormirmos bem, nós temos toda a produção hormonal otimizada, sobretudo a testosterona, também a produção do GH. É durante o sono que cresce cabelos, unhas, a saúde da nossa pele se faz importante aí também. E evitamos o crescimento do hormônio cortisol, gente. Quando temos uma noite de sono mal dormida, no outro dia estamos letárgicos, cansados, o cortisol está em alta. Isso favorece também para o acúmulo de gordura abdominal. Então, durma bem para aumentar a tua testosterona e todos os hormônios do teu organismo e evitar o aumento do cortisol, que é um hormônio prejudicial à nossa saúde. Vamos falar um pouquinho de alimentação? Em relação à testosterona, nós precisamos manter um plano alimentar alto em gorduras boas e baixo em carboidratos. Seria aí um high fat, low carb. Por que isso, gente? Nós temos que evitar os picos de insulina no nosso organismo. Entendamos que a insulina é um hormônio que vem na presença do açúcar. Imagina que aqui está o açúcar que você jogou no seu organismo, ou o carboidrato, e aí vem a insulina para combater e digerir esse açúcar, metabolizar esse açúcar. Então nós temos que manter os níveis de insulina baixos, através de uma dieta low carb, baixa em carboidratos, e aumentar, favorecer a nossa produção hormonal através de uma alta ingestão de gorduras, sem esquecer das proteínas também, né, gente? Mas as gorduras, elas vão otimizar a nossa produção hormonal. Lembre-se de uma coisa, a testosterona ela advém do colesterol, então não tem como você produzir testosterona se você não consumir a gordura boa. E aí vão algumas sugestões para você. O azeite de oliva extra virgem, o abacate, as oleaginosas, que são a castanha do Pará, castanha de caju, as amêndoas, o amendoim, o coco, algumas carnes gordurosas ricas em ômega 3, como por exemplo o atum ou até mesmo o salmão. Procure ingerir gorduras boas no teu cardápio alimentar. Gente, a prática do jejum intermitente é um importante aliado para aumentar os teus níveis endógenos naturais de testosterona. Estudos mostram que existiram pessoas que conseguiram aumentar 4 vezes o seu hormônio testosterona de maneira natural, praticando regularmente pelo menos 5 vezes por semana o jejum intermitente. Eu pratiquei nos projetos mais recentes que eu fiz, todos os dias o jejum intermitente para mim funciona muito bem e eu consegui duplicar a minha taxa de hormônio testosterona aos 40 anos, gente. Eu fiz ali na maioria das vezes o jejum intermitente de 16 horas em jejum e 8 horas alimentando. O que não significa dizer que um determinado dia ou outro eu fiz até mesmo um jejum de 20 horas, de 24 horas. E um dia que eu estava mais cansado, eu cheguei a fazer o de 14 horas. Falando um pouquinho de treinamento, treine sempre intensamente, porque treinando intensamente, você vai sim ajudar o teu organismo a produzir testosterona naturalmente. Opte sempre na academia aí por exercícios multiarticulares. Quais seriam eles? Levantamento terra,
os agachamentos, no peitoral ali, o supino. Então, exercícios multiarticulares que mexam com mais de uma articulação. Esses são os melhores para a produção da testosterona otimizada. Gente, o HIIT, exercício intervalado de alta intensidade, aquela modalidade de que você dá tiros e para ali, você pode parar 10 segundos, 15, 30, por exemplo, ou então caminhar e depois dar mais tiros de 30 segundos, 40 segundos, no teu máximo, como se estivesse aí fugindo da polícia realmente. Então, esse é o exercício intervalado de alta intensidade, o HIIT, que é maravilhoso nesse processo. Aí vamos falar da suplementação, dos suplementos. Lembrando que essa questão dos suplementos, gente, é uma coisa muito individualizada. O que serve para uns pode não servir para outros. Então, teste no seu organismo, veja se serve para você e adote esses suplementos. Um suplemento recente que está aí no mercado chamado Gama, que é originado do Japão e seria o óleo da farinha de arroz. E lá pelo Japão ele foi muito usado como agente antioxidante, gente, e como controle da menopausa, sendo fundamental também no aumento do hormônio do crescimento, o GH, e da testosterona. 2. O suplemento muito difundido por aí, que é o ZMA. Ele é zinco, magnésio e a vitamina B6. O zinco, gente, é o que tem principal papel aí no hormônio testosterona, melhorando inclusive a qualidade do teu sono. Magnésio, gente, o magnésio é um mineral responsável por mais de 300 funções no nosso organismo. Veja como é importante o magnésio. Ele também aumenta a porção da testosterona livre, que é a porção da testosterona que realmente importa pra gente. O que será que você deve evitar, meu Deus, de fazer para que você ajude o teu organismo a produzir o hormônio testosterona de maneira natural? O que você deve evitar de fazer? Gente, existe um hormônio que funciona na contramão desse processo, que atrapalha a nossa produção hormonal, que atrapalha de nós emagrecermos, que atrapalha de ganharmos massa muscular. O nome desse hormônio é cortisol. Então, tente por tudo manter os níveis de cortisol baixos. Para isso você tem que dormir bem, evitar de se estressar por qualquer coisinha. Então aquelas pessoas irritadas que ficam magoadas ou tristes por qualquer coisa, procuram brigas por aí, pessoas estressadas, ou com trabalho, ou com família, ou com namorado, namorada, essas pessoas estão com cortisol elevado e com certeza a produção do hormônio testosterona está baixa. Quando nós controlamos o cortisol, nós favorecemos a testosterona. Quando nós aumentamos o cortisol, nós diminuímos a nossa produção de testosterona. Então, são processos inversamente proporcionais, eles não caminham juntos. Então, procure manter o teu cortisol sempre em baixa. Então, por isso mesmo, gente, procure por tudo evitar o uso de bebidas alcoólicas e também de cigarros, porque aí nós estamos elevando o nosso hormônio cortisol no nosso organismo. Quando nós ingerimos bastante bebidas alcoólicas, gente, nós fazemos com que a nossa testosterona se converta em estradiol através da enzima aromatase. A enzima aromatase, ela converte a testosterona em estradiol, que é o hormônio feminino. Então você não está favorecendo o teu hormônio masculino, a testosterona, está favorecendo o hormônio feminino. Então controle a ingestão de bebidas alcoólicas. Também evitem alimentos transgênicos e ricos em agrotóxico. É o que a nossa Nutri Giovana Guido sempre fala: desembale menos e descasque mais. Ou seja, quanto mais natural for o teu alimento, melhor para o teu organismo e para a produção de testosterona. Gente, os alimentos transgênicos são cruzamentos genéticos que jamais teriam na natureza. Ou seja, são cruzamentos de genes, daí o nome transgênico, que jamais teria naturalmente. Ou seja, é uma coisa totalmente artificial que vai fazer muito mal para o teu organismo. Assim como alimentos carregados de agrotóxico. Inclusive o Brasil é campeão mundial aí em produção de alimentos com agrotóxicos. Evite alguns alimentos aí do tipo congelados, processados, ricos demais em corantes, conservantes, gente. Coisas embaladas. Nós sabemos também que a soja já não é tão benéfica para nosso organismo como outrora achávamos que era. Também estudos mostram que o milho, sim, o milho, é um alimento muitas vezes transgênico e muitas vezes ele está presente aí na cerveja. Cuidado, hein, galera? Leites, evite fazer alimentos com óleo de cozinha, usar margarinas e também alimentos embutidos, gente. Então, para vocês terem a produção do hormônio testosterona aumentada, não é apenas um fator que você tem que evitar, não é apenas um fator que você tem que adotar, mas sim a congruência de coisas que você tem que evitar, várias coisas, e a congruência de coisas que você tem que adotar no teu dia a dia.
no teu cotidiano, para que você possa sim propiciar ao teu organismo a secreção desse hormônio tão importante para a nossa saúde física. Eu queria agradecer esse espaço à minha amiga Giovana Guido. Muito obrigado mais uma vez por ter cedido esse espaço aqui no seu canal. Eu sou muito grato, realmente, gente. A Giovana, ela me ajuda muito a crescer o meu trabalho. Então, aí vai para você, Giovana, a minha gratidão e o meu muito obrigado. Gente, um recadinho final para vocês. Não existe nada que vocês sejam incapazes de fazer. Nunca achem que é muito tarde aí vocês mudarem o shape ou físico de vocês. Não, eu mudei o meu físico finalmente aos 40 anos. O processo é longo, devagar, mas vale a pena. Saiba o que você tem que fazer, conheça o teu organismo e você vai conseguir chegar lá. Então não escute por aí os comentários negativos de pessoas que dizem: não, você já está velho, é tarde demais. Não, gente, nunca é tarde demais. Essas pessoas estão pautadas no estilo de vida errado delas e não se mire nelas. Não dê ouvidos a elas e sim, siga o teu objetivo que você vai conseguir. Vai em frente. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Tchau.